Oi! Vamos falar um pouco sobre a história da igreja. A igreja primitiva se reunia nas casas e catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos. E ela era perseguida pelo Império Romano, a partir do ano 70 d.C. Porém, no ano de 317 d.C., o imperador Constantino se declarou cristão, o que modificou permanentemente a celebração e estrutura do culto, pois com a presença do imperador, a rotina e forma de celebrar o culto precisava de uma mudança. Porém, não foi só a liturgia, a forma de fazer o culto, que mudou. Com a conversão do imperador e o passar dos anos, o cristianismo passou a ser a religião oficial do império, um ato realizado por Teodósio, que era um discípulo de Constantino. E isso trouxe várias mudanças. As principais mudanças foram o fim da perseguição contra os cristãos e a total liberdade de pregar o evangelho, a disposição de recursos e condições para a igreja avançar com o evangelho. Porém, também trouxe mudanças negativas, como a institucionalização da igreja, criando a Igreja Católica, onde muitas pessoas frequentavam não por conversão, mas sim por adesão ou conveniência. Outra mudança foi o poder dado para a igreja, um poder que antes não tinha, poder de mandar, poder de guerrear e até de governar. A igreja passou a ser mais uma instituição governamental e uma forma de controlar a população do que uma celebração a Deus e à obra de Jesus. Sendo assim, a igreja não mais se preocupava em pregar o evangelho, porque as pessoas eram obrigadas a ser católicos, a frequentar a igreja e a seguir dogmas impostos pela igreja. E passou, a se preocupar em ter o controle e mais poder sobre as riquezas e sobre a própria população. Nesse ponto, é importante destacarmos a Idade Média, onde a Igreja Católica era responsável por tudo, pelo governo, educação, ciência, filosofia, arquitetura, música e etc. A crença em Cristo presumia uma série de regras, ou dogmas, que deveriam ser seguidas pelos indivíduos com o objetivo de irem para o céu após a morte. Isso fazia com que a igreja tivesse poder e controle sobre os cidadãos, sobre as pessoas. Portanto, a igreja crescia em terras e riquezas e absorvia todo o conhecimento. Nada de importante podia acontecer sem a bênção da igreja. Por esse motivo, somente quem fazia parte do clero, só quem fazia parte da igreja, do sacerdócio, tinha estudo. Ler e escrever era uma atividade para poucos. A partir disso, muitas coisas detestáveis aos olhos de Deus foram realizadas pela igreja em nome de Deus, como as perseguições e até mortes contra hereges, aqueles que não criam em Deus, como cientistas, bruxas e etc. As cruzadas, que eram guerras entre os cristãos e islâmicos, pela conquista da Terra Santa, por Israel, entre tantas outras mortes e perseguições provocadas pela igreja. Mas, no século XIV, surge a primeira tentativa de reforma na igreja com John Wycliffe, que nega a autoridade do Papa e afirma a autoridade da Bíblia e de Jesus. Então, no século XVI, surgiram outros padres e freiras que estudavam a Bíblia e não concordavam com os posicionamentos da Igreja Católica. Entre eles, acho que o principal que a gente conhece é Martinho Lutero, que em 31 de outubro de 1517 pregou na porta da igreja de Castelo as suas 95 teses que criticavam as práticas da Igreja Católica. Entre essas teses estavam o pagamento de indulgências, que era a remissão dos pecados em troca de pagamento de dinheiro aos religiosos, à igreja. As pessoas tinham que pagar para ter um lugar no céu, ou elas podiam pagar também por algum parente que já tinha morrido, para que essa pessoa alcançasse a salvação. Também a leitura da Bíblia em cultos somente em latim, era uma forma que a igreja encontrou para que a população continuasse leiga na Bíblia, não entendesse o que a Bíblia estava escrita, entre tantas outras coisas. Mas em resumo, os reformistas eles queriam que a Bíblia e o seu conteúdo fosse o principal dentro da igreja, que fosse isso que regesse o culto e não dogmas e leis inventadas pelo clero. A partir de Lutero, outros reformistas surgiram,
que deram origem às demais igrejas protestantes que nós conhecemos hoje, como por exemplo os calvinistas e anglicanos. Porém, é importante sabermos que hoje a Seara é fruto dessa reforma luterana. Mas antes de chegarmos lá, precisamos falar um pouco sobre avivamento. O que é avivamento? Avivamento é o ato de tornar algo vivo. No nosso caso, o Evangelho. Muitas igrejas chamam esse movimento de avivamento de pentecostalismo, porque se baseia no Pentecostes em Atos 2. As igrejas pentecostais, assim denominadas, derivam de um avivamento iniciado nos Estados Unidos, conhecido como Avivamento da Rua Azusa, que tinha por base de ensino o batismo no Espírito Santo e os dons manifestos, como o falar em línguas, por exemplo. Houveram outros movimentos de avivamento de grande impacto, mas pelo nosso tempo restrito, vamos ver qual avivamento gerou a Igreja Seara. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. E o pastor Mário, junto com outros colegas pastores da Igreja Luterana, perceberam que algumas doutrinas ensinadas e praticadas na igreja não estavam 100% de acordo com os mandamentos bíblicos, como o batismo de crianças, que não é um mandamento bíblico, mas sim o batismo de adultos, e os dons do Espírito Santo. Depois de aproximadamente 10 anos de reuniões e conversas com os dirigentes da igreja, no ano de 2006, a comunidade luterana de Cachoeirinha se tornou independente e passou a se chamar Igreja Evangélica Seara.